Olá, tudo bom com vocês? Estou aqui com o objetivo de tratar com o grupo, nosso grupo do louvor. É uma coisa extremamente informal que eu estou fazendo, não tem nada que vai ser editado, trabalhado, porque eu senti necessidade de conversar com vocês e para a gente estar aproveitando esse tempo, apesar da distância, para poder crescer. Eu escolhi esse lugar aqui tão legal, tão gostoso, tão cheio de verde, de natureza, porque nós vamos falar sobre arte, sobre o coração do artista. Eu quero compartilhar com vocês, eu estou lendo esse livro que eu ganhei da Mari e do Marcel, esse livro, O Coração do Artista, de Rory Noland, um livro muito interessante e que talvez pela grossura do livro vocês não topem ler ou não tenham tempo para ler. Mas eu tenho visto tanta coisa importante no livro, eu falei, eu vou fazer uma resenha, vou fazer um resumão para a gente compartilhar alguns capítulos, alguns pontos, para a gente ver e trabalhar junto isso daí, certo? Então, por que eu quero fazer isso? Em primeiro lugar, porque nós precisamos de crescimento. Nós, como servos do Senhor, como gente que trabalha para o Senhor, e o livro chama essas pessoas que trabalham para Deus, seja na área da música, seja no som, seja em qualquer outra área de teatro, de poesia, como artistas. Então, quando eu falar artista, não significa popstar, significa alguém que Deus deu um dom para exercer esse dom dentro do reino dele, certo? E nós precisamos de crescimento. Nós, como artistas, nós precisamos de crescimento. Precisamos nos tornar cada dia mais comprometidos com Deus. E se nós deixarmos o tempo passar, se a gente se acostumar com a distância, com a pandemia, com a quarentena, nós corremos o risco de não nos comprometermos com aquilo que é essencial como deveríamos. E nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra. Eu tenho falado muito que o inferno e os demônios não estão em quarentena. Então, eles estão trabalhando durante esse período. Trabalhando para nos desanimar, trabalhando para causar descaso com as coisas de Deus, para causar distanciamento. Então, por isso, mais uma razão de nós estarmos, eu estar me preocupando com nossa vida espiritual. E como será isso? Será vídeos esporádicos que eu vou estar lançando, e para o grupo de louvor vai ser obrigatório, esse grupo de mais ou menos 20 e poucas pessoas, né? Nós temos obrigação, como participantes desse grupo, de ouvir, de ver e de pensar sobre o assunto. E o desafio é nós nos aproximarmos mais do coração de Deus. Aproximar o coração do artista do coração de Deus, que é a fonte de toda a arte, que é a fonte de tudo que é bonito, tudo que é inspirador, tudo que é maravilhoso, vem de Deus. Então esse é o objetivo, certo? Vamos lá, falar do livro mesmo em si. A parte 1 desse livro, primeiro a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, como a verdadeira obra de arte. A Bíblia é uma obra de arte e tudo que há nela, a maneira como ela é escrita, colocada, trabalhada, como os registros são feitos, tudo isso revela a arte, o poder de Deus, o cuidado de Deus em detalhes, né? Na Bíblia nós encontramos todo tipo de arte, nós encontramos não somente cânticos, hinos, mas nós encontramos poesia, nós encontramos dança, nós encontramos escultura, a maneira como Deus detalha a construção do tabernáculo, da arca, e ele dá dons para homens específicos para trabalhar ouro, para trabalhar prata, para trabalhar madeira. Isso tudo é arte, isso tudo é artista, isso tudo é considerado uma arte e é importante para Deus. A arte torna a vida mais bonita, a arte torna a vida mais agradável, mais desejável, né? E o louvor cantado
também é um tipo de arte. A história bíblica nos mostra que o povo cantava não apenas quando eles estavam adorando a Deus em culto, mas enquanto eles trabalhavam também. Então, louvor não significa apenas a gente chegar lá na frente, chegar na igreja, abrir a nossa boca e cantar, mas é um estilo de vida. Isso para mim é muito importante. A gente lembrar que louvor é estilo de vida. Ter uma vida de louvor é um estilo de vida. Mas a gente, como artistas, né, que ministram esse louvor cantado, nós temos uma responsabilidade muito, muito grande de cantar hoje. O autor fala, nós temos uma responsabilidade muito grande de cantar hoje, de uma maneira atual, a velha história. Então, cantar de maneira nova a velha história, de uma forma criativa, mas de uma forma fiel. Nós não podemos deturpar, nós não podemos mudar a essência do evangelho, nós não podemos mudar a essência da adoração, o objetivo, o nosso foco, que é Jesus, Deus, o Espírito Santo. Isso tem que ser o foco do nosso louvor e da nossa adoração. Mas nós que estamos, por exemplo, à frente, qualquer artista, né? Aquele que pinta, aquele que escreve, aquele que canta, aquele que toca, aquele que ensina, aquele que faz artes diversas, aquele que cozinha. Todo tipo de artista, ele também está sujeito, por estar em destaque, ele está sujeito a críticas. E como é que a gente lida com isso? A nova vida, a vida do artista, deve ser baseada, deve ser pautada na vontade de Deus, no cuidado de Deus. E por isso nós temos que enriquecer a nossa alma e, junto com isso, enriquecer o povo de Deus. Nosso objetivo é enriquecer o povo de Deus através do nosso louvor, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas produções, né? E por isso nós precisamos de disciplinas espirituais para moldar o nosso caráter. Se nós não tivermos com o nosso caráter moldado, em especial moldado para agradar o coração de Deus, nós não vamos passar para a igreja, para o povo. Por mais que a nossa arte seja linda e maravilhosa, nós não vamos passar a essência daquilo que precisa. E nós precisamos ter intimidade com Deus, então. E essa intimidade com Deus é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E aí a primeira pergunta, meninos. Vocês têm gastado o tempo do seu dia na leitura da palavra de Deus? Na leitura da Bíblia? Você tem investido o seu tempo em oração? Se você não investir do seu dia, tempo do seu dia, lendo a Bíblia e orando, por mais que você gaste horas tocando, cantando, escrevendo, pintando, se preparando, isso não vai ter aquele poder de alcance que o reino de Deus espera. Porque os artistas lá de fora, do mundo, eles também treinam com certeza muito mais do que a gente. Eles se esforçam, eles se preparam, eles se equipam muito mais do que nós. E o diferencial da nossa vida é essa intimidade com Deus. O artista responde às coisas de modo diferente. O mundo precisa de pessoas que têm coração sensível, esse coração terno, esse coração de artista. Isso é tão importante dentro da igreja. Importante gente que gosta de música, que é sensível à música, que é sensível à arte, que é sensível a um teatro, que é sensível a coisas que mexem com as emoções. Nós precisamos disso. A Bíblia nos dá respaldo para isso. A gente vê em várias partes da Bíblia a arte sendo valorizada por Deus. A arte tem um grande poder. A arte pode ter um impacto se ela for produzida na unção
e no poder do Espírito Santo. Ele diz uma frase muito interessante aqui, que é uma canção ungida, cantada por um intérprete cheio do Espírito Santo, resulta em um santo momento. Achei isso tão legal e tão verdadeiro. Então, uma canção ungida, uma canção cantada, interpretada por alguém cheio do Espírito Santo, vai resultar num santo momento. E é isso que nós desejamos dentro da nossa igreja. É isso que nós devemos desejar quando nós estamos em culto. Nós devemos desejar um santo momento. Não é o mais importante, não é tocar bem. O mais importante não é cantar bem. Claro que tudo que nós devemos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com excelência. Nós não podemos ir para apresentar um culto ao Senhor de maneira relaxada. A Bíblia condena e fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos nos preparar sim, tecnicamente. Mas se nós não nos prepararmos espiritualmente, o diabo vai aproveitar das brechas que nós vamos dar, e ele vai transformar toda aquela técnica ou em vanglória. Sou melhor do que todo mundo, eu canto melhor do que todo mundo, eu prego melhor do que todo mundo. Vai transformar isso, ou usar essas brechas para virar atrito, confusão, para eu olhar para o outro com um olhar menor, achando que ele é menor, ou para uma guerra de ego. A gente sabe que dentro de grupos de louvor, dentro de coral, existe uma tendência para ter uma guerra de ego. Quem é que canta melhor, quem é que tem a voz mais afinada, quem toca melhor, quem sabe fazer arranjos mais elaborados. E não é lugar para isso. Quando o Espírito Santo de Deus está, o artista cristão não pode exercer sua habilidade desassociado de Deus e do dom que ele dotou. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, vem das mãos do Senhor. Não tem uma nota que nós cantamos, que nós tocamos, não tem um quadro que nós pintamos, não tem uma frase que nós escrevemos, não tem um livro, não tem uma poesia, não tem um prato bonito que nós preparamos, uma comida deliciosa que nós fazemos, um trabalho manual, artesanal que nós fazemos. Não existe nada que nós possamos realizar que não tenha vindo de Deus. É dele, foi ele quem nos deu. E é para ele que nós devemos devolver isso. É ele que tem que receber. E muitas vezes a gente começa a pensar que está em nós. E ficamos esperando aplausos, elogios, né? O artista verdadeiramente cristão, ele se propõe a amar a igreja. Ele tem um prazer na igreja. Ainda que haja indiferença ou oposição ao trabalho que ele realiza, isso não vai fazer ele abandonar a igreja. Pois a palavra de Deus mesmo diz, como é que eu posso amar a Cristo e odiar a sua igreja? Nós precisamos, o artista verdadeiro ama a igreja. Ele não fica esperando que as pessoas o elogiem, ele não fica esperando que as pessoas fiquem paparicando, eles não ficam esperando que as pessoas fiquem o colocando num pedestal, porque quem tem que ser exaltado é o Senhor. É o Senhor que precisa ser exaltado. E nós vivemos em um tempo em que muitos artistas não têm dado o mínimo para a igreja. É incrível, né? É triste a gente falar isso, mas é uma realidade. O artista quer ficar famoso, o artista quer ser conhecido, o artista quer a glória para ele, o artista quer um bom cachê, o artista quer fazer a vida dele, ele quer fazer um bom pé de meia através, tudo isso em nome de Jesus. Mas tem muita dificuldade de servir numa igreja. E o Senhor nos deu esses dons, esses talentos para nós servirmos, para nós estarmos ali dentro da igreja em adoração, usando os dons que Ele nos deu para adorá-lo. A arte pode facilitar a adoração de uma maneira poderosa. É incrível.
É incrível como a arte, como o cântico, como o louvor, como os instrumentos, como uma coisa bem feita, bem tocada, como as luzes. É incrível o cenário, como tudo isso pode contribuir, facilitar a adoração. Mas precisa haver equilíbrio. E a gente precisa ter muito cuidado, e isso é uma coisa que o Warren fala, que a gente precisa ter muito cuidado, muito equilíbrio entre o novo e o antigo. Nós não podemos ser tolos para desprezar o antigo, e nós precisamos ser sábios também para usar o novo de maneira equilibrada, de maneira sadia, de maneira que seja adequada com o momento. Nós precisamos respeitar isso. Nós não podemos nem desprezar nem um lado nem o outro. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, nos dê sabedoria para ter equilíbrio, para não desprezar, para não desvalorizar. Nós precisamos usar a adoração também para evangelismo. As artes podem ser muito eficazes no evangelismo, porque muitas vezes a arte, e eu vou falar mais aqui de música, porque eu estou falando para o grupo de louvor, né? A música, ela reflete a fome, a busca de um ser humano que está à procura de Deus. A gente sabe de casos de muitas pessoas que começaram a frequentar uma igreja porque gostaram da música, porque gostaram do coral, porque gostaram daquele som que enchia a alma delas. Então, a música também é usada por evangelismo. A música é usada para encorajamento. Ela serve para encorajar os abatidos e aquele que enfrenta lutas, provas, tentações, dificuldades. Quantas vezes a gente vai para a igreja e nós estamos nos sentindo abatidos, e quando a gente começa a cantar aquela música, aquelas letras, aquela poesia, aquele som vai entrando no nosso coração e nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos animados, o nosso coração parece que recebe uma injeção de adrenalina na alma. Isso tudo é poder do Espírito Santo. Davi animava e acalmava o coração de Saul com a sua música. Lembra disso? Quantas vezes Saul estava perturbado e eles chamavam Davi e Davi tocava. E a Bíblia fala que aquele cântico, que o dedilhar, que o som que saía acalmava o coração de Saul. Mas isso a gente sabe que é porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais desejo de conhecer a palavra, quanto mais tempo lendo essa palavra, quanto mais tempo nos enchendo com essa palavra e com esse Deus, mais o nosso louvor, o nosso dedilhar, o nosso olhar, o nosso gesto vai atingir o coração das pessoas. As artes são especiais na identificação com a dor. A gente vê o livro de Salmos, né? Ele é a ministração da palavra lá em Salmos com tanta sensibilidade. A gente encontra nesse livro de Salmos aqui, parece um espelho para a nossa alma. Há poesias, há cânticos aqui dentro, que fala do abatido, que fala do que está sem coragem, que fala dos medos, que fala das aflições, mas que fala também da alegria, que fala do regozijo, que fala da esperança, que fala da festa dentro de nós. Isso tudo é arte que o Senhor coloca na palavra dele, que faz diferença. E por isso nós temos que celebrar. Devemos celebrar mais. Não apenas em datas especiais. Não devemos, por exemplo, coral, vamos fazer uma coisa especial só na Páscoa, só no Natal. Ele nos convida, o autor fala, nós precisamos celebrar mais. Nós temos muitas razões para celebrar, para adorar.
celebrar nos batismos, celebrar nos aniversários, celebrar nos nascimentos, celebrar nas curas, nas respostas de oração. Nós temos tantas razões para celebrar. Celebrar gratidão, louvor, adoração. Precisamos ter esse coração pronto para celebrar. Se você tem algum dom, alguma capacidade que Deus te deu, lembre-se que Deus te chama para você desempenhar um papel de destaque na igreja, no reino dele. Não para você aparecer, para você ser o bambambam, para você ser o tal, mas para você servir, para você ser esse canal que leva a palavra de Deus de maneira artística, de maneira diferente para o coração de outras pessoas. Cada um tem um coração, tem uma alma sensível de uma forma diferente do outro. Então, aquilo que de repente me emociona, não emociona o outro. E por isso, dentro do reino, o Senhor deu dons, talentos, habilidades diferentes para a gente desempenhar esse papel dentro da igreja. E isso é uma honra, é um privilégio, não pode ser um peso, não pode ser uma angústia de alma, não pode ser, hoje tem ensaio, tenho que preparar essa música. Não pode ser assim. Tem que ser, Senhor, que alegria, o Senhor me deu dons, habilidades, talentos, e eu quero dedicar, eu quero colocar isso nas tuas mãos. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser instrumento, eu quero ser como Davi, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter a tua unção, para que quando eu abrir a minha boca, ou eu dedilhar um instrumento, só um pequeno toque já faça diferença no coração daqueles que estão ao meu redor. Mas nós não podemos nos preocupar com as artes na igreja sem nos preocuparmos com a vida do artista que está nessa igreja. Antes de nos preocuparmos com a arte na igreja, nós temos que preocupar com a vida do artista. E nós necessitamos de artistas na igreja que hajam de maneira que venha fazer diferença. O seu talento, o seu dom, a sua habilidade, a sua caminhada com Cristo venha fazer diferença. E esse é o objetivo. Os próximos encontros nossos, os próximos vídeos que eu pretendo gravar, para tratar um pouquinho do coração desse artista. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua disposição de servir ao Senhor? Talvez a sua técnica esteja lá em cima, mas o seu coração, a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus não esteja no nível que o Senhor deseja e espera. Então, nos nossos próximos encontros, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, tá bom? O coração do artista. Como é que está o seu coração? E já fica essa pergunta aqui para você. Como é que está seu coração? Antes da gente encerrar, eu quero orar com você. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida como artistas e pedir, Senhor, quem sou eu para ser chamado de artista? Mas é assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor nos vê. Nós somos obra-prima dele e ele tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse grupo de louvor, que o Senhor sabe que eu tanto amo, que eu tanto quero o bem. Eu quero colocar em primeiro lugar a minha vida, com as minhas limitações. O Senhor sabe o quanto eu sou limitada, Jesus. Como o Senhor sabe disso? Sabe tão bem. E eu peço que o Senhor, por misericórdia e graça, me use como líder, me use como artista, me use como serva, me use para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor esteja enchendo o coração de cada um dos componentes do nosso grupo, cada um enchendo com a unção que só o Senhor tem para derramar.
enchendo com o Espírito Santo, que o Senhor coloque no coração deles paixão pela tua palavra, que o Senhor coloque no coração deles alegria em ler, em separar um tempo, que o Senhor coloque no coração deles sensibilidade pela natureza, pela beleza de tudo que o Senhor criou, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta perfeição, e que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de oferecer ao Senhor também coisas belas, coisas bem feitas, mas que a maior beleza que nós possamos oferecer para o Senhor seja a nossa vida, seja aquilo que tem sido colocado dentro de nós. E nós sabemos que nós não podemos oferecer para ninguém aquilo que nós não temos. Por isso que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê prazer em te servir, que ainda com as nossas limitações, ainda que nós não cantemos tão bem, não toquemos tão bem, ainda que as nossas habilidades sejam tão limitadas, Pai, tão limitadas, ainda que nós não mereçamos esse título de artista, o Senhor nos vê assim e nós queremos oferecer ao Senhor os dons que o Senhor nos deu. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você olhe para a natureza, cada flor, cada folha, cada pássaro, cada borboleta, cada toque do Senhor, cada nuvem, e fala: eu sirvo a um Deus que é pura arte e Ele pode me usar. É um privilégio, eu não posso me orgulhar, eu não posso achar que eu sou alguém, porque eu não sou nada diante da grandeza desse Deus. Eu sou apenas um privilegiado, uma privilegiada dele ter me dado dons para poder usar para o reino dele. Beijão! Ânimo, hein, meninos? Ânimo!